Olá, queridos educadores. Esperamos que todos estejam bem de saúde e em paz. É com alegria que a Coordenadoria de Ensino Fundamental se dirige hoje a vocês para iniciar a nossa segunda semana do PEJA. Este ano, em função do distanciamento social, as ações anuais promovidas na modalidade EJA por toda a Secretaria Municipal de Educação para fortalecer e divulgar o trabalho receberam algumas adaptações. Com a finalidade de preservar o relevante propósito da ação do encontro de alunos, que é dar voz aos sujeitos da EJA, extraímos do texto coletivo elaborado no ano passado um tema para a nossa Expo-PEJA, que será: nossas trajetórias, mesmo que por caminhos diferentes, se encontram na EJA, se encontram na escola. Nesta, que irá ocorrer de uma maneira remota, nossos educandos, com seus depoimentos, irão trabalhar conosco para combater a evasão escolar. Não perca nossa 21ª Expo-PEJA deste ano. Ela será exibida nas redes sociais da Prefeitura e nos canais da Multirio. Fazemos um pedido especial a você, educador, para que ajude a divulgar esse trabalho junto a todos os nossos educandos. O PEJA precisa continuar trabalhando pela inclusão social e melhores condições de vida para esses sujeitos. Nos próximos 2 dias, alguns colegas que atuam na EJA irão compartilhar conosco suas práticas que obtiveram êxitos em seus contextos escolares. Esta ação, além de dar amplitude aos conhecimentos construídos no chão da escola, corroboram para reafirmar uma política pública de promoção da EJA, que é produto do trabalho de cada um de nós e que se tornou uma referência nacional, o Programa de Educação de Jovens e Adultos. A educação de jovens e adultos na etapa fundamental é um direito público subjetivo estabelecido na Constituição de 1988. O PEJA é uma política educacional que desde 1985, nessa época ainda chamado PEJ, com a participação de muitos educadores e educandos, contribuiu para promover a justiça social, oferecendo educação de qualidade para todos os jovens, adultos e idosos dessa cidade. Fique conosco. Desejamos muita saúde e paz a todos. Deixamos a todos um forte abraço. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda semana do PEJA, organizado pela Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Este encontro tem o objetivo de divulgar as boas práticas que têm alcançado sucesso em nossa rede de ensino. Nosso evento conta também com a parceria da Multirio, que está fazendo esta transmissão ao vivo por seu canal do YouTube. Eu sou Daniel de Oliveira, professor de alfabetização no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos e vou apresentar e mediar também a mesa de hoje, que vai detalhar experiências em alfabetização, língua portuguesa, língua estrangeira, história e geografia. Logo mais à noite, das 6 às 7h30, temos a mesa que vai apresentar as boas práticas em linguagens artísticas e educação física. Na quinta-feira, na parte da manhã, teremos uma mesa sobre experiências exitosas em matemática e ciências. E à noite, encerrando a semana, teremos o 6º Seminário Municipal das Escolas Exclusivas de Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, muita coisa boa para a gente ver e discutir e trocar nesses dias. E é bom lembrar que esta transmissão, bem como todas as outras, ficará disponível no canal da Multirio no YouTube. Por isso, você pode aproveitar para se inscrever lá e marcar o sininho de notificações para receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Você também pode visitar o portal da Multirio. Lá tem muito conteúdo de apoio pedagógico. Agora, eu vou explicar como será a dinâmica da mesa de hoje. Teremos o professor Vitor Monteiro, que vai mediar este encontro junto comigo. Ele também é professor do CREJA e dá aulas de Geografia e História. Teremos 4 professores convidados que terão cada um 12 minutos para apresentar a sua prática pedagógica. Ao final, vamos abrir a roda de conversa, quando todos iremos responder a algumas perguntas já enviadas pelo campo. Então agora, eu vou apresentar os professores participantes da mesa de hoje. Tiago Figueira, da Escola Municipal Orlando Vilas Boas, que vai falar da sua prática na alfabetização. Em seguida, fala o professor Cássio Santos, do CIEP Vila Kennedy, sobre seu trabalho com língua portuguesa. Logo depois, será a vez da professora Patrícia Costa, do CIEP Rubens Paiva, que vai falar da sua prática no ensino de língua estrangeira. E, finalmente,
Vamos ouvir a professora Rosália Romão, da Escola Municipal Eduardo Rabelo, que vai contar sua experiência no ensino de História e Geografia. Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos à Semana do PEJA. Podemos começar então com você, professor Tiago? Podemos sim, Daniela. Então, primeiramente, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do que eu vivo nas parcialidades da minha sala de aula, bem como o modo como eu compreendo a minha própria experiência. Venho saudar a toda a gerência de educação de jovens e adultos pela iniciativa, a Multirio e aos professores que estão aqui conosco. Uma pergunta, Daniel, que sempre me acompanha na docência com a educação de jovens e adultos é como abordar pedagogicamente a pluralidade do viver dos meus alunos na direção de um reinventar sonhos, modos de ser e atuar na vida e com a vida. E essa indagação, ela deve-se, sobretudo, à especificidade do estudante do PEJA e dos seus tempos humanos, né? A minha realidade é uma realidade do PEJA 1 diurno, né? Então, nessa minha realidade, eu atendo estudantes na faixa etária dos 16 aos 76 anos, né? Então, eu tenho dentro da minha sala de aula esse encontro de gerações e são sujeitos com uma diversidade de trajetórias, né? Então, eu atendo o aluno adolescente que teve a sua trajetória truncada devido a reprovações e outros fatores, né? Eu tenho um aluno trabalhador, adulto trabalhador, que retorna para a escola em busca de uma melhoria da sua vida, né? E que também vem para fazer valer um direito que foi negado no momento que consideramos adequado para a escolarização. Eu tenho também os alunos incluídos, que já têm mais de 20 anos de idade, que estão em turmas de alfabetização, e também os idosos, que retornam às escolas com busca de concretizar, né, os seus sonhos de ter maior autonomia no ler e no escrever. Então, a gente percebe que há uma diversidade, né, de percursos, mas são percursos que têm algumas marcas de negação de direitos, de silenciamento, de vidas precarizadas, e marcas que a gente entende como desumanizantes, né? E também essas marcas trazem imagens sociais e escolares negativas. A gente pode entender no primeiro momento de que nós podemos deixar de um lado, né, e trazer o foco do aluno para a sua potência, para o que você tem de melhor. Mas nessa minha experiência com o PEJA, eu percebo que essas imagens voltam, recorrente com algumas falas, como minha cabeça é dura, eu não aprendo, vou ter que desistir de novo. Então, ao ouvir essas falas, eu percebo a importância de também trazer esses percursos que trazem silenciamentos, mas permitir com que eles vejam de um outro ângulo esses percursos e transformem esses percursos num processo de aprendizagem. E aí vem a pergunta, né, como abordar essa pluralidade? Essa resposta, uma possível resposta, né, foi alimentada por uma aluna chamada Maria Antônia. A Maria Antônia, ela me presenteava todas as manhãs com lindos desenhos de flores. Mas numa dada manhã, a Maria Antônia, ela me apresenta um dos seus desenhos. Maria Antônia tinha 55 anos na época, me apresenta um de seus desenhos, mas com os olhos cheios de lágrimas. Eu percebo e levo ela para fora fora da sala e conversando. Nessa conversa, ela me traz a informação de que havia terminado seu casamento devido às várias agressões sofridas do seu marido. E um fato que me deixou com uma mobilização intensa foi quando ela destacou que as flores eram um refúgio no momento de agressão. Então eu recebi aquelas flores vendo tanta beleza e tanta coisa bonita, mas na verdade era um pedido de socorro que eu não conseguia entender. Então era tanto sofrimento trazido nessas flores. E a Maria Antônia, com essa história, ela me fez trazer uma percepção de que a pluralidade do viver dos nossos alunos, elas são experiências que não podem ficar emudecidas. Elas precisam ser ressignificadas em diálogo. E Maria Antônia, depois de algum tempo, né, de atividade, né, e de compreensão da sua própria trajetória, ela conseguiu ressignificar esse momento da sua vida e hoje ela se sustenta com as estampas dessas flores, que no momento traziam tanta tristeza, né? Então hoje ela tem essas estampas de flores em panos de pratos, em toalhas, em camisas, né? Um autor que muito me ajudou nesse trabalho vivencial, né, porque a nossa formação inicial na graduação não traz muito essa sustentação, né, como dar conta desses elementos, claro, mas sempre entendendo o seu limite enquanto pedagógico, foi o professor Miguel Arroio, quando ele diz que a EJA ela tem sentido enquanto tempo de conhecimento, que garanta a todos os alunos o direito a entenderem-se, né? Então, o professor Miguel Arroio, ele conseguiu orientar, a partir das suas reflexões, um pouco do meu caminhar. Então, eu desenvolvi algumas dinâmicas sensíveis às experiências e os saberes cotidianos dos meus alunos.
Mas também é importante destacar que, por eu atuar numa turma de alfabetização, eu utilizo a teorização da consciência fonológica, mas na perspectiva do Arthur Gomes de Moraes, que é um autor que escreve para adulto estudante. Existem outros autores que trabalham com a consciência fonológica, né? Mas que eu trabalho com o Moraes devido à sua produção ser direcionada ao adulto trabalhador. E algumas das dinâmicas que eu desenvolvo com os meus alunos são as conversações inspiradoras, que nela eu busco desenvolver atividades para que os alunos superem suas visões inferiorizadas da sua vida cotidiana e dos seus próprios saberes. Uma outra dinâmica é chamada Um Cartão para Você, que nelas eu permito com que eu desenvolvo, né, uns movimentos em sala de aula para que o aluno compreenda, né, e se reconheça como um sujeito que se empenha diariamente na busca de uma melhoria, né, de uma vida menos injusta e mais humana. Uma outra dinâmica que eu denomino tecendo minhas aprendizagens, né, então eu tento mostrar que o saber social, que a experiência social, ela produz conhecimento, e a gente cria um movimento de resgatar as aprendizagens pessoais e profissionais, se esse aluno for adulto, e também a própria atividade domiciliar, que eu trabalho com uma produção autoral, né, que por ser o PJ1, os alunos levam uma atividade domiciliar para ser feita às sextas-feiras. Eu proponho que eles escrevam frases que podem envolver memórias ou algo que tenha chamado a atenção no final de semana, né? E de acordo com o nível desse aluno na alfabetização, ele vai fazer com a ajuda de um familiar, né? Ou também eu incentivo e encorajo essa produção, mesmo que contenha algumas imprecisões, porque essas imprecisões são importantes para também a gente trabalhar em sala de aula. Então, o que eu quero destacar? Que a partir desses saberes vivenciais de cada estudante, eu trabalho as habilidades metalinguísticas de consciência fonológica ou de reflexão fonológica, né? Mas eu falei dessa consciência fonológica, mas não trouxe uma definição, né? A consciência fonológica, na perspectiva do Arthur Gomes de Moraes, ela é uma metodologia onde nós podemos transformar a língua no objeto de reflexão. Então, é essa postura que a gente desenvolve ao planejar as nossas atividades. Então, por exemplo, tanto com as palavras que os alunos trouxeram no brainstorm, na dinâmica de conversações inspiradoras, ou num cartão para você nas frases, ou na própria produção autoral, que eu pego e faço essa anotação escrita no quadro, nós vamos explorar algumas habilidades. Mas quais são essas habilidades, né? Então, nós selecionamos algumas palavras para produzir outras funções semelhantes, identificar as semelhanças, analisar as propriedades dessas palavras, como estabilidade, extensão, né? A própria semelhança, montar e desmontar essas palavras. Então, eu crio um movimento na sala de aula para que a língua se torne, sim, um objeto de reflexão. E esse movimento, para o aluno do PEJA, eu considero muito importante, porque eles vêm com a fala de que pararam no tempo. Então, na minha sala de aula, eu desenvolvo movimentos para que eles percebam que a vida é movimento e que eles não pararam no tempo. E isso, eu acredito, que desenvolve também uma outra postura nessa relação deles com as suas aprendizagens, eles se reconheçam como sujeitos que aprendem ao longo da vida. É importante destacar, né, que eu não desconsidero duas outras teorizações da alfabetização, né? Nós temos a psicogênese da língua escrita, que vai trazer esse reconhecimento de que o sujeito elabora hipóteses sobre esse sistema de escrita, né? E que o sistema de escrita alfabética é notacional, e nem a outra teoria, que é a teoria do letramento, né? Que vai trazer a importância de incluirmos em nossa sala de aula as práticas reais de leitura e escrita. Então, eu entrelaço essas perspectivas para fazer esse planejamento, né? Ou como o Moraes diz, né, que as possibilidades de didatização da consciência fonológica são infinitas, né? Ou seja, o professor ele tem essa postura de transformar a língua num objeto de reflexão, elege o seu suporte, no meu caso, meu suporte textual é a própria textualidade da vida dos meus estudantes, então eu exploro essa reflexão sobre a língua diante disso. E eu concluo a minha fala, né, trazendo novamente o professor Miguel Arruio, quando ele diz que as nossas didáticas na EJA, elas precisam acolher as sinfonias, os olhares, as significações, experiências e as emoções dos estudantes, para que possamos ajudá-los a alterar os seus processos e produção de suas existências. Obrigado. Obrigado por sua fala, professor Tiago. Eu vou chamar, então, nesse momento, o professor Vitor para comentar a sua fala. Por favor, professor Vitor. Professor Vitor, seu áudio está fechado. Desculpa, obrigado, Daniel. Obrigado. Primeiro, falar da felicidade de estar aqui, né? Em tempos de pandemia, é quase que um refresco esse tipo de reunião, esse tipo de escuta.
de fala, né? A gente precisa, acho que cada vez mais desses momentos, né, entre nós, educadores. Bom, queria basicamente parabenizar o Thiago, né? A EJA tem por característica essa diversidade, né? E esse turbilhão, né, de vivências e de experiências, e todo dia praticamente isso se materializa, né, nos nossos encontros. E o que é legal, o Thiago ele meio que sistematiza, né, cria um sistema para se relacionar com esse turbilhão, né, com essa diversidade toda, e faz disso um fazer pedagógico, né? Faz disso uma prática cotidiana dentro das suas criações, né, dos seus projetos, das suas dinâmicas. Isso é bem interessante e com muita vitalidade, né? Essa questão de abordar, pelo que eu entendi, é um método, né, de abordar as vivências como um texto, né, e analisar esses textos como algo que vai sustentar a experiência deles de letramento. Isso é fantástico. Enfim, saudar todo mundo mais uma vez e muito obrigado, Thiago, obrigado, Daniel. Valeu. Nós é que agradecemos, professor Vitor. Agora, eu convido o professor Cássio Santos para falar sobre a sua experiência com o ensino da língua portuguesa. Por favor, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu vou falar não só a minha experiência na língua portuguesa, eu vou falar um pouquinho do que construímos lá no CF Vila Kennedy, no PEJA, no ano letivo de 2019, em cima do nosso projeto político-pedagógico, que era justamente o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, tudo começa em junho com uma palestra que foi direcionada pela nossa colega Laíse, e tivemos 2 especialistas da área que foram os palestrantes. E tivemos na assessoria também os nossos professores de ciências, o Carlos, e de geografia, o Fábio. E no decorrer dessa palestra, nós notamos que nossos alunos do PEJA tiveram uma visão muito positiva, participativa, reflexiva, crítica, porque, diante daquela teoria, nossos alunos levaram para uma realidade proximal deles, ou seja, a realidade de comunidade, de história de vida e de cotidiano dentro do seu anseio familiar. Então, foi uma construção do conhecimento muito significativa e teve uma resposta muito positiva em todo esse processo, diante daquela realidade proximal deles. E, no segundo momento, nós tivemos um momento muito lúdico, porque a nossa PO Ana, ela desenvolveu uma paródia reflexionando sobre as arboviroses com os alunos. Então, os nossos alunos se divertiram muito, cantaram, dançaram. E, finalizando esse processo, tivemos uma oficina de materiais recicláveis, que foi liderada pela nossa professora Kátia Daiane. E todos participaram e todos construíram, né, justamente aquele conhecimento ali naquele momento. Bom, então isso foi nosso passo inicial em cima do PPP, né, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, ao longo do ano letivo de 2019, foram feitas várias atividades em sala de aula com nossos alunos do PEJA. Tivemos em ciências vários seminários, tivemos na língua portuguesa, eu especificamente comecei com vídeos motivacionais e vídeos que mostravam justamente a importância da conservação do meio ambiente. E
eu pedi a esses alunos que se fizesse um texto, que se criasse uma produção textual em formato de poema, e saíram assim poemas lindos, muito criativos, e finalizamos num painel intitulado Mãe Natureza. E nesse painel havia elementos da linguagem não verbal, que eram fotos dos elementos da natureza, e tivemos também elementos da linguagem verbal, que foram justamente os poemas por eles produzidos. E fechamos num painel. Tivemos também na língua inglesa com o nosso professor Marcos o estudo de vocábulos em língua inglesa voltado para o tema meio ambiente e sustentabilidade. E tivemos, no decorrer do ano letivo de 2019, oficinas em salas de aula com a nossa professora Rosângela, de reciclagem, essas oficinas. Tivemos também, em geografia com o nosso professor Fábio, uma situação muito legal que foi voz e violão. O Fábio levou ao violão a canção Luz do Sol e nossa aluna Eliane Monique, ela cantou lindamente essa canção. E assim, para compor esse cenário, tivemos em torno de 8 alunos que estavam vestidos com as roupas, né, com as cores da bandeira nacional, fazendo referência aos elementos da natureza. Então, assim, ao longo do ano letivo, nós, passo a passo, usamos nessa metodologia pedagógica. É o que eu quero deixar. Faltou também, desculpe, a questão da matemática, né? A nossa professora Vanise, ela fez uma coleta de mudinhas de plantas com nossos alunos e foi muito legal porque ali naquela situação da contagem se pôde ver com muita propriedade as 4 operações da matemática. Então foram coletadas mudas de plantas. Bom, eu estou citando essa ação pedagógica, falando de todas as disciplinas, porque foi um fator importante que eu notei a interdisciplinaridade, né, na construção desse conhecimento. Então, uma disciplina no PEJA não ficou sozinha apenas nesse processo, né, nessa construção. Então, as várias disciplinas que compõem o PEJA, elas se uniram para formatar uma visão ampla, uma visão holística do objeto em estudo, que era meio ambiente e sustentabilidade. E teve um outro ponto também muito interessante que eu notei lá na palestra, que foi essa situação do aluno levar para a história de vida dele, para a realidade dele proximal, toda aquela teoria exposta. Então, a gente pensa na teoria da aprendizagem de Vygotsky, né, em que fala da zona de desenvolvimento proximal, no qual o indivíduo ele adquire, ele formata determinado conhecimento a partir daquela situação que ele leva para o seu mundo determinado assunto, determinado conceito. Então, esses 2 aspectos ficaram bem evidentes, né, ao longo do desenrolar desse nosso processo aí, dessa nossa construção do conhecimento em 2019. Então, chegando ao final do ano, em 2019, tivemos a apresentação lá no Centro de Convenções. Então, lá no Centro de Convenções, houve justamente a apresentação de palco, tivemos os nossos alunos que fizeram os movimentos corporais ao som da música, voz e violão. Aí entra a educação física também, né, com a questão do movimento corporal. E tivemos um espaço reservado à escola, né, no qual foram distribuídos copos. Os copos, assim, não descartáveis, justamente para levar essa, né, conscientização de assim, tomarmos cuidados, né, no descarte. Porque o que descartamos na natureza fica ali por muito tempo e pode provocar determinado desequilíbrio ambiental. Então, um copo reutilizável, reaproveitável,
foi uma simbologia do nosso projeto naquele momento. E tivemos também a distribuição das plantinhas, justamente para a gente voltar para esse lado do zelar, do cuidar. Porque uma plantinha que você rega, que você vê o seu desenvolvimento, que você vê o seu florescer, o dar frutos e, consequentemente, a semente, é uma renovação. Então, foi esse legado que o PEJA, do CIEP Vila Kennedy, deixou fazendo esse projeto com nossos alunos no ano passado, que nós devemos zelar pela natureza, cuidar, ver o seu desenvolvimento, ver o seu florir e deixar como herança a sementinha para as gerações futuras. Muito obrigado, professor Cássio. Eu vou convidar novamente o professor Vitor para fazer mais um comentário sobre essa prática que nós acabamos de assistir. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cássio. Cássio traz uma experiência interessante, né, e rica, uma experiência total, praticamente, né? Pelo que ele relata, algo que durou o ano letivo praticamente todo, né? E, enfim, e aponta para essas questões fundamentais, sobretudo da EJA, né? Que é apontar para a interdisciplinaridade, para a multidisciplinaridade, para a transdisciplinaridade, né? E um tema bem relevante, bem atual, né? Que é a questão da sustentabilidade. Enfim, a gente até... e essa é uma das questões ruins, né, desse momento que a gente vive. A gente tem até vontade de viver as coisas que o Cássio relata, né? E envolvendo a escola toda, né? Envolvendo essa multiplicidade essa diversidade que a gente estava falando na apresentação anterior do Tiago, né? Trazer a escola toda, trazer os alunos todos para discutir o tema e essa discussão partindo de várias disciplinas e chegando a vários produtos, né? E a escolha da música, né? A música me chamou bastante atenção, né? A música do Caetano Veloso. E a gente tem vontade no trabalho escrito aqui que o Cássio mandou para a gente, ele relata que uma aluna cantou a música, né? E eu fico com a vontade de escutar essa aluna cantando. E eu até separei aqui uns versos da música, né, que tem até um pouco a ver com a nossa atividade de educador, né, e com essas reflexões que o projeto do Cássio trouxe, né, que é refletir sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, com o nosso meio ambiente, né? Os versos falam assim, né? Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Essa música nos remete a esse cuidado que a gente tem que ter e que a escola tem que ter de propor esses desafios, de propor esses temas para serem tratados nas nossas aulas, né? E dessa forma, interdisciplinarmente, envolvendo toda a escola, envolvendo um projeto, né? Um projeto de educação de uma escola, ou de uma rede, ou de um colégio, enfim. Parabéns, Cássio. Obrigado. Valeu, Daniel. Agradeço mais uma vez, professor Vitor. E agora eu convido a professora Patrícia Costa para falar da sua prática com o ensino de língua inglesa. Por favor, professora Patrícia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do trabalho que eu faço no PEJA e de como eu entendo o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela
para que vocês possam ver o material que eu trabalhei com eles. Bom, o título dessa prática que eu vou apresentar é Language Matters, os usos da linguagem em protestos antirracistas. Então, essa prática que eu vou apresentar, na verdade, ela é um recorte, né, um compilado de atividades que eu realizei com os alunos do CEP Rubens Paiva, durante o mês de junho. Né? E a ideia de trabalhar essa questão da linguagem em protestos antirracistas surgiu devido aos movimentos antirracistas que tomaram um vulto muito grande, mesmo durante esse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Protestos esses que foram originados, infelizmente, por conta de episódios de racismo e violência policial, como o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, ou até mesmo com os meninos João Pedro, em São Gonçalo, e com o menino Miguel, no Recife, né? Então, eu decidi tentar fazer essa junção, trabalhar habilidades, né, conteúdos que fossem referentes ao aprendizado da língua inglesa, mas, ao mesmo tempo, oportunizar o engajamento dos alunos e das alunas em práticas de letramento crítico que os levassem a problematizar esse racismo estrutural que, infelizmente, está presente no nosso dia a dia e também fazê-los refletir a respeito da relevância e da urgência de protestos antirracistas. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o Forms que eu utilizei com os alunos. Né? Essas atividades foram feitas todas remotamente. Deixa eu ver aqui por que ele não está... ok. Né? Durante esse período da pandemia, nós, professores do PEJA, do Rubens Paiva, a gente prepara as atividades e tem colocado no Facebook da escola. E eu tive um retorno, assim, bacana, né? Foram 2 alunas que responderam às atividades, e ainda que esse número possa parecer tanto quanto reduzido, eu fiquei muito feliz porque eu entendo a dificuldade que os alunos e alunas têm nesse momento de acessar as atividades, né? Então, eu fiquei bastante contente com o retorno que eu tive dessas 2 estudantes. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês o material que eu preparei, né? Eu compilei aqui algumas atividades, tá? E aí, eu procuro trabalhar com eles aqui no caso dessa imagem que traz um cartaz de um protesto que aconteceu em São Paulo, tentando fazer com que os alunos reflitam sobre a função aqui no caso da expressão em inglês, né? Não se trata somente de ser a tradução da expressão Vidas Negras Importam, né? Remete a todo um movimento que começou nos Estados Unidos, mas que, de certa forma, a gente se apropria, sim, dele, né, e faz uma referência. Então, é toda uma questão de construção de significado, né? Porque eu entendo aqui a linguagem não só como a linguagem verbal ou a linguagem oral, né? Eu entendo aqui a linguagem como um fenômeno multimodal, e a gente pode construir significado, sim, através de várias práticas, não só da linguagem escrita propriamente dita, né? E aí, como eu falei com vocês, um dos objetivos dessas atividades era também trabalhar habilidades de conteúdos que se referem à aprendizagem da língua inglesa. E aqui, no caso, eu foquei no uso de palavras transparentes, né? Aquelas expressões e palavras em inglês que se assemelham com palavras em português, com a qual os alunos já tenham alguma familiaridade, né? Então, aqui era identificar a palavra racism, né? Racismo, como sendo uma palavra transparente. Aqui também, né, ainda me valendo sobre essa questão da importância de construção de significados através da utilização da linguagem e das palavras transparentes, o meu objetivo era que os alunos entendessem a relação aqui das palavras silence equals violence, né, silêncio igual a violência, entender que relação é essa que está sendo expressa aqui. Em seguida, eu peço que eles me expliquem como que essa relação pode acontecer, né? Como essa relação se estabelece. Não é só aquilo que está no cartaz, né? Existe todo um entendimento de como o silêncio ele gera violência ou ele se iguala à violência. Também problematizo com os alunos a participação, né, de pessoas brancas em protestos antirracistas, né, para que eles possam vir a refletir sobre a questão da branquitude também, né, de como as pessoas brancas podem contribuir nessa luta. E também, além de protestos presenciais que ocorreram durante a pandemia, eu também foquei em protestos que ocorreram nas redes sociais, como esse aqui, por exemplo, que se trata de um tweet falando sobre o Blackout Tuesday, né, a terça-feira do apagão, que foi realizado no dia 2 de junho,
e se originou inicialmente em empresas da música, né, empresas norte-americanas, que estabeleceram esse dia 2 de junho para se refletir, para se lutar contra o racismo, né? Então, nesse dia ficou estabelecido que as indústrias não teriam nenhum tipo de abordagem comercial, não lançariam produtos ou músicas, seria um dia dedicado à luta contra o racismo. E bastava que as empresas ou entidades participantes postassem esse quadrado, né, na cor preta, simbolizando essa luta. Então, com base nesse tweet, eu trabalhei também, né, as palavras transparentes, para que os alunos reconhecessem essas palavras, e também a localização de informações no texto. Também é uma espécie de estratégia de leitura bastante válida. Então, eu fui fazendo perguntas a respeito da postagem, né, de qual rede social ela aconteceu, quem é o autor da postagem, o horário, a data, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, a hashtag que foi utilizada. Além disso, eu também peço aos alunos que pesquisem sobre essa hashtag Blackout Tuesday, para que eles possam entender que movimento é esse, de que forma ele se alinha aos protestos antirracistas, tá? Outra coisa também que eu procurei trabalhar é refletir sobre esses protestos. Qual a relevância de protestos nas redes sociais, né, protestos que acontecem de forma remota, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Então, quem pode realmente participar, né? Quem se engaja nesse tipo de protesto? Quais as pessoas que conseguem influenciar de forma bastante significativa e representativa esse tipo de protesto? E, por último, eu levo os alunos a refletirem sobre a participação deles em protestos. Se alguma vez na vida eles já participaram de qualquer tipo de protesto, se eles se veem participando de protestos antirracistas, né? Então, eu, com base nesse material, eu trouxe aqui também para a gente dar uma olhada nas respostas que eu obtive de 2 alunas, tá? E aqui eu vou focar somente nas atividades em que eu recebi respostas, que nem todas eu obtive retorno delas, né? Então, aqui a aluna, essa primeira aluna, ela deu ela enfatizou apenas as questões mais de vocabulário, né, relativo às palavras transparentes, e aqui ela consegue, né, identificar a palavra transparente aqui, no caso, racism. Em relação a essa atividade na qual eu procuro fazer com que os alunos reflitam sobre essa construção aqui de significado do sinal, né, de igualdade, a aluna ela respondeu que seria uma questão de diferença aqui, mas o interessante é que na atividade seguinte, em que em que eu peço para explicar como essa relação se estabelece, ela consegue entender, ela consegue compreender que é uma relação de igualdade, né? Eu vou ler aqui rapidinho a resposta da aluna. Então, ela diz que tem muitas pessoas que são racistas e maltratam os outros. Quando os negros se calam, vão se formando mais agressões de racistas, por exemplo, do George Floyd. Então, o cartaz quis dizer que se ficarmos calados durante o racismo, não poderemos avançar para um mundo sem racismo, ou seja, silêncio igual à violência. Então, ainda que anteriormente ela tenha marcado que é uma relação de diferença, aqui ela, ao se expressar, ela consegue entender essa relação, que o silêncio leva à violência, né? Em relação à participação de pessoas brancas em protestos antirracistas, a aluna diz o seguinte: bom, quanto mais pessoas ajudarem, melhor. Eu mesmo sou branca e sou contra racismo, homofobia e machismo. Né? Interessante aqui como ela se colocou como pessoa branca, mas é uma pessoa branca que tem consciência, né, de todo esse momento de violência que a gente está vivendo. Isso é muito interessante. Já uma outra aluna respondeu uma outra parte das atividades, né, ela fez com bastante êxito aqui, conseguiram identificar, encontrar as informações que eu solicitei no tweet, sim. E aqui, quando eu peço para fazer uma pesquisa, né, sobre a hashtag Blackout Tuesday, ela se limitou apenas a dizer que se trata sobre protesto antirracista, o que não deixa de estar correto, né? Ainda que ela tenha dado uma resposta mais simples, mas ela atingiu o objetivo da questão, ela entendeu a relação, né? E sobre a questão dos protestos em redes sociais, ela diz: pouco válidos, porém válidos, pois tem muitas pessoas que não sabem o que é e só posta, pois todo mundo está postando. Então, ela entende a relevância, mas ela também está trazendo aqui a questão da banalização que às vezes acontece em protestos
em redes sociais, não só protestos antirracistas, como outros protestos também. As pessoas acabam reproduzindo aquilo sem parar realmente para pensar, sem entender do que se trata, né? E aí, quando ela fala de quais as pessoas que podem, né, participar, ela diz que sim, só basta postar, né? E a gente, na verdade, vê que não é tão simples assim. Você precisa a pessoa estar nas redes sociais, precisa ter o aparato eletrônico, internet. Então, ainda que os protestos em redes sociais sejam relevantes no tempo de pandemia, que você evita que as pessoas se locomovam e saiam de suas casas, ela acaba esse tipo de protesto restringe um pouco a participação, porque são aqueles que têm acesso à internet, que possuem redes sociais, que sabem como utilizar essas redes sociais, é que vão poder participar efetivamente. E aí, sobre pessoas que têm mais influência nesses tipos de atos, ela traz aqui exemplos de celebridades negras, né, como o ator Babu Santana, a cantora Isa, a cantora e atriz Lelê, que começou sua carreira no Dream Team do Passinho e hoje tem carreira solo, entre outros famosos. Então, ela vê a importância, né, da representatividade de celebridades negras abraçando esses protestos. O papel desses protestos é lutar por igualdade, respeito, poder e voz para os negros. E aí ela complementa: não entendi muito bem essas perguntas, se estiver errada é porque eu não entendi. Né? Ela nem precisava pedir desculpas, porque ela entendeu, achei que ela se posicionou de forma bem bacana, aqui, se colocando a respeito dos protestos antirracistas. E sobre a participação dela em protestos, ela diz o seguinte: nunca participei de um protesto, como ensinar sobre a importância de ser antirracista e dar as minhas opiniões sobre racismo para as pessoas compreenderem que racismo é errado e que não basta não ser racista, pois se você for isso, vai estar contribuindo para que o racismo aconteça. Então tem que ser antirracista também. Então é legal ela trazer essa consciência aqui de que ser antirracista é um tipo de agenciamento, de engajamento, que já vai além de dizer apenas que não é racista. Bacana essa visão da aluna. E ela continua: pois não suporto o racismo. Quantas vezes a gente viu mães negras, trabalhadoras e honestas entrando na loja com seu filho, filha, e sendo perseguida pelo segurança? Quantas vezes a gente viu um homem ou mulher negra sendo olhado e criticado só pela cor da pele? São essas injustiças que me deixam brava, e é por isso que eu sou antirracista. Né? Então, a gente vê aqui como que a aluna traz a questão do racismo institucional, né, que está tão presente no nosso dia a dia. Ela dá exemplos de situações, né, que acontecem no nosso cotidiano, né, que é muito bacana. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o retorno que eu obtive dessas duas alunas. Eu consegui atingir os objetivos, né, que eu havia pensado para essa atividade, que é a aprendizagem, né, conteúdos referentes à aprendizagem da língua inglesa, coisas bastante específicas, como a identificação de palavras transparentes, a localização de informações no texto, mas também eu pude engajá-las nessas práticas de letramento crítico para que elas se posicionassem criticamente. Né? Ainda que a resposta delas fosse diferente do que era o meu intuito aqui, que poder oportunizar essa reflexão a respeito da urgência de protestos antirracistas, ainda assim, o fato de eu fazer as alunas refletirem a respeito disso é muito gratificante. Né? Então, eu tenho procurado, durante esse período de isolamento social que a gente está vivendo, eu tenho procurado trabalhar essas questões nas minhas aulas. Continuei preparando materiais que enalteçam a cultura e a raça negra. Nos últimos materiais, eu procurei trabalhar o filme, né, o curta-metragem Hair Love, que fala sobre a experiência de um pai, pela primeira vez, penteando o cabelo black da sua filha. Então, eu não foco somente nessa questão da prática dos eventos, né, de racismo, dos eventos de brutalidade e violência policial. Eu procuro enaltecer a raça negra e fazer essa representatividade de maneira positiva de outras formas, através de imagens que eu coloco nos meus materiais, de textos que eu trago, de músicas. Né? Então, é uma coisa assim, que eu acredito que seja de muita importância, que se perpasse por todas as outras disciplinas, não só na língua inglesa, não só quando acontecem eventos trágicos e infelizes como esses que a gente viu durante a pandemia, não só durante o Dia da Consciência Negra, né, mas que esse tipo de engajamento possa ocorrer ao longo de toda a minha prática docente e ao longo de outras disciplinas também. Né, eu acho importante meus colegas do PEJA também se engajarem nessa pauta. E é isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu agradeço, gente. Muito obrigada. Professora Patrícia, deixa eu só terminar
Desculpe. O compartilhamento aqui da tela, prontinho. Nós é que agradecemos a sua participação. Eu vou chamar o professor Vitor para fazer o comentário e antes dele entrar, esse tema sem dúvida é muito complexo, de alta relevância, né? E eu chamo a atenção também para o meio pelo qual você conseguiu promover algum tipo de interação com os estudantes, né? Que é esse formulário digital, que é um recurso que a gente pode até considerar leve, né? O link pode ser compartilhado e permite que você conheça também o que eles estão pensando, como eles estão compreendendo, e aí há um feedback, né, de ambas as partes, e isso é bastante interessante também. Professor Vitor, por favor, faça a gentileza. Obrigado, Daniel. Primeiro, parabenizar, né, a Patrícia, bem interessante, né, um trabalho feito no calor das emoções, né, várias reflexões históricas, né, linguísticas, né, sobre esse tema que eu me arrisco a dizer é o problema brasileiro, né, é o problema radical, fundamental do Brasil, que é a questão do racismo, né? Essa nossa história que ainda vivemos, né, de escravidão, né? A gente ainda vive numa sociedade escravocrata em vários aspectos, e aspectos importantíssimos, né, que têm efeito na vida prática cotidiana de todo mundo, né? E nesse sentido, esse tipo de trabalho é fundamental, sobretudo, e aí na EJA, mas também a educação em geral, né? Como às vezes tem um certo tipo de pensamento que é preconceituoso em relação aos alunos, né? De que, enfim, eles não estão ligados no que está acontecendo, existe uma alienação, né? Isso existe também na EJA, claro que de outras formas, né? Porque tem a questão geracional aí presente, né? Esse é um discurso que recai muito sobre os jovens, mas na EJA também, até porque temos jovens, né? Mas recai de outra forma, né? Recai esse tipo de apontar uma certa alienação desses alunos. Na EJA recai de outro tipo, de outra forma. O quão impressionante é na educação quando a gente se propõe a escutar e dar oportunidade deles se manifestarem e de escreverem, enfim, quando a gente cede o nosso ouvido, ou enfim, se propõe a ler e escrever, e escutar o que eles falam, e a gente, a todo momento, ao contrário desse pensamento preconceituoso, a todo momento a gente percebe que eles estão totalmente antenados no que está acontecendo, eles têm o que falar, né? Eles têm as suas opiniões, né? Têm os seus, até mesmo os seus, ficou claro aí na sua apresentação, os seus medos de eu entendi, eu não entendi, eu entendi a pergunta, eu não entendi a pergunta. E esse tipo de trabalho nos remete a isso, né? Nos remete a escutar os alunos, né? Sobretudo em matérias tão importantes quanto essa. Eu faço ideia de como seja dos desafios de ensinar língua estrangeira na EJA, né? Não conheço, mas faço ideia, eu desconfio desses desafios, e você está de parabéns, muito obrigado, tá? Pela oportunidade de escutá-lo. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor. E agora nós vamos ouvir a professora Rosália Romão, que vai falar da sua prática com o ensino de História e Geografia. Por favor, professora. Olá a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e uma alegria muito grande, né? Ouvir o Tiago falar sobre acolhimento, o Cássio falar sobre a importância da interdisciplinaridade e a Patrícia falar sobre educação antirracista,
que são temas muito caros a mim em particular e muito caros à equipe que eu faço parte do PEJA Eduardo Rabelo. É uma experiência nova, meu primeiro ano no PEJA, o ano de 2020, então foram muitos poucos momentos de uma maneira presencial, mas nós temos experienciado muitas atividades, muitas participações relacionadas à educação antirracista. Nós, da equipe do PEJA Eduardo Rabelo, a professora Ana Clara, de matemática, a professora Márcia, da sala de leitura, a professora Mariana, de ciências, a professora Simone, de língua portuguesa, a professora Carla, de arte, todas coordenadas pela nossa professora orientadora, Denise, acreditamos que não é possível realizar uma educação efetiva sem nós utilizarmos a afetividade. Então, a afetividade ela tem sido o marco, o ponto-chave para a construção desses trabalhos coletivos. Então, vou pedir ajuda à professora Patrícia para compartilhar as nossas experiências em educação antirracista no PEJA. Obrigada, Patrícia. Nós começamos, então, a nossa fala com uma reflexão em cima do quadro de Kate Mallett, Círculo da Alegria. À primeira vista, nós enxergamos diversas gerações de mulheres, né? Um bebê, a mãe, a avó e a bisavó, olhando, saudando a nova vida. E à segunda vista, nós percebemos que é uma mulher em diversas gerações. A grande provocação que o PEJA Eduardo Rabelo convidou seus alunos é refletir que não é possível a gente seguir em frente se a gente não reconstruir, ressignificar o nosso passado. Assim, a Rosália conversa o tempo todo com a Rosalinha, dizendo que vai dar certo, e a Rosália mais velha conversa o tempo inteiro com a Rosália, também dizendo que vai dar certo. Essa experiência que a gente tenta passar para os nossos alunos, uma experiência de corpo-casa, uma experiência de escola-casa. O que é muito curioso, meus amigos, porque o PEJA Eduardo Rabelo ele fica localizado em Santa Cruz, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o último bairro, né, o bairro mais distante do centro do Rio de Janeiro, um bairro que vem surge, né, o território de um tronco linguístico tupi-guarani, se chamava Piracema, muitos peixes, né? E que tem um nome hoje muito relacionado à colonização portuguesa, sobretudo a colonização e a atuação dos jesuítas naquela localidade. E a escola Eduardo Rabelo recebe o nome de um médico que é um médico muito famoso na região, um dermatologista da região, e a rua da Eduardo Rabelo tem o nome Cesário de Mello, que é um outro médico muito influente na região. E quando eu entrei na escola, eu tive uma impressão muito interessante, sobretudo com as minhas colegas, né, professoras. Existe um ditado popular que diz é melhor prevenir do que remediar, né? As nossas localidades, elas estão remediando. E escola é prevenção, meus amigos. Escola é local de afeto. Escola é um local onde a gente diagnostica, mas no PEJA, além de diagnosticar, a gente também implanta, né, nos nossos alunos a esperança. Pode passar, Patrícia. Todo o nosso ano, de maneira presencial e de maneira remota, ele tem se desenvolvido pensando nesse território que os alunos habitam, né? E também pensando nessa ancestralidade, as localidades onde eles moram, as comunidades de Antares, do Rola e do Cesarão, que circundam a escola, têm uma história. E essa história ela precisa ser trazida para a escola. Na minha dissertação, eu desenvolvi um tópico chamado Aulas Encontro. E aí eu passei para os meus colegas e elas aceitaram, e nós estamos desenvolvendo todo o nosso trabalho em cima desse tópico,
que diz que cada aula da gente é um encontro conosco, é um encontro com o nosso aluno, né? É um encontro do aluno com ele mesmo, na sua identidade, na sua alteridade, na sua interação com o seu bairro, com a sua escola, com a sua comunidade, né? E na sua interação também, na sua ressignificação de sentidos com o seu ambiente familiar, com a sua comunidade. E é por isso que nós colocamos aí como o início do ciclo, né? Que na verdade ciclos não têm início, vão sempre indo e voltando, a questão da ancestralidade, né? Nós levarmos novos olhares, lançarmos novos olhares para questões cruciais. E olha que interessante, né? A etimologia da palavra respeito é justamente a gente olhar de novo, né? Respeitar a nossa história, a gente lançar novos olhares sobre questões que sempre fizeram parte de nós, mas que nós ainda não havíamos ressignificado. Em contato com uma professora chamada Geisa Giraldez, da primeira CRE, a professora de educação infantil, ela me narrou a história de um menino de 5 anos, aluno dela, quando ela começou a trabalhar territórios e perguntou para o menino: aonde você mora? E o menino respondeu: eu moro no meu corpo. Olha que interessante, né? A gente realmente ressignificar todas as nossas moradas sagradas. Nosso corpo, a nossa casa, o nosso planeta, o PEJA, a escola, o bairro, são ideias realmente compradas por toda a equipe do PEJA Eduardo Rabelo. E é por isso que a gente exalta esse trabalho, essa conexão da equipe, primeiro de uma maneira presencial, né? Cada equipe, cada professor passando as suas matérias, dando as suas matérias de uma maneira individual, né? Cumprindo o currículo, e todo o planejamento também interdisciplinar, de uma maneira presencial e de uma maneira remota. Pode passar o slide, Patrícia, por favor. Aí, nesse slide, nós vemos alguns desenvolvimentos de uma maneira presencial e de uma maneira remota. Nós passamos presencialmente aos alunos o curta A Vista à Minha Pele, que é de Joelzito e Dandara, do ano de 2003. É um curta que mostra como seria a sociedade brasileira se nós tivéssemos sido colonizados por países africanos, né? As meninas brancas com indumentárias africanas, os galãs, as apresentadoras de programa infantil todas negras, né? O pai dizendo dos países pobres, que são os países europeus. Então, no primeiro momento, os alunos se chocam, né? E ali eles realizam a empatia, né? Como isso é possível? Até chegar um momento que isso acontece o tempo inteiro, e isso acontece com eles. Então, nós fizemos em equipe um Cine Pipoca e o debate foi muito profícuo. Nós fizemos também uma gincana colaborativa com os alunos, em que nós perguntamos diversas questões da atualidade e, de uma maneira cooperativa, eles foram respondendo e todos eles ganharam caixas de bombom, né? Foi bem interessante esse trabalho interdisciplinar com educação antirracista. De uma maneira remota, nós temos trabalhado no WhatsApp, nós fazemos trabalhos em PDF com todas as disciplinas e com o mesmo tema. O tema que nós estamos trabalhando agora é o livro Quarto de Despejo. Então, dentro do livro Quarto de Despejo, os alunos em língua portuguesa experienciam a escrita das suas biografias. Em artes, eles vão fazendo autorretratos. Em ciências, eles vão estudando sobre a fome. Na sala de leitura, eles vão comparando o livro a músicas, como a música Favela, como a música Passarinhos, do Emicida. Em matemática, eles vão aprendendo as contas que Carolina faz no diário, as datas, né? Em história e geografia, eles vão localizando a sua comunidade como um território que merece ser apreciado, como um território que tem a sua beleza e a sua particularidade. E aqui no meio a gente vê um dos trabalhos de uma aluna, que é um desenho de Carolina de Jesus segurando a favela com um livro, e ela disse nessa aula que o grande presente da vida dela é justamente ter contato com livros e com a caneta. Isso é muito importante para a gente ouvir, é muito importante para a gente experienciar.
E é uma maneira emocionante da gente ver que as aulas encontro, elas realmente estão atingindo o seu objetivo. Próximo slide, Patrícia. Essa equipe do PEJA, a professora Denise, a professora Mariana, eu, a professora Ana Clara, a professora Márcia, a professora Simone e o Diego, que é o nosso colaborador dentro da 10ª CRE, que sempre nos auxilia nesses trabalhos. Né? Essa é a mensagem de hoje, é uma mensagem bem breve de que é possível a gente fazer uma educação efetiva, sim, mas essa educação efetiva, ela não tem razão de ser no PEJA se ela não for afetiva. Obrigada. Muito obrigado, professora Rosália. Eu vou chamar o professor Vitor mais uma vez para que ele faça mais um breve comentário sobre o seu relato. Por favor, professor. Obrigado. Enfim, agradecer pela oportunidade também de assistir a apresentação da Rosália, né? Mais uma vez, é um tema, como eu falei, é o tema brasileiro, na minha opinião, né? É o problema brasileiro. Alguém me falou, eu não vou lembrar agora, numa visita ao centro da cidade, né? Um lugar de memória, Cais do Valon, né? Cais do Valon. E essa pessoa me falou, e eu concordei, que aquele ali era o principal lugar do Brasil. Era o lugar mais importante do Brasil, era aquele ali, Cais do Valon. Dali surgiram todos os problemas do Brasil. E eu concordei com ele. Essa questão da ancestralidade, primeiro da educação antirracista, né? E aí eu falo, dou um relato pessoal aqui, né? E é um relato pessoal que vai muito para a gente refletir sobre a efetividade, né? Como a Rosália falou, da nossa atuação, da nossa atividade, né? Eu, há muito tempo, quando eu comecei a dar aula, isso tem lá uns 20 anos, eu escutava dos alunos, entre eles, muitos insultos racistas. Isso em escola pública e em escola privada também. E já há algum tempo, né, eu não os escuto mais. Eu posso contar nos dedos, nos últimos anos, quando eu sei identificar quem, quando e onde eu escutei um insulto racista nas escolas que eu trabalho. Isso não é um dado assim aleatório, né? Isso tem a ver com o nosso trabalho, me parece. Modéstia à parte, tem a ver com a educação, tem a ver com o tipo de educação que tá acontecendo nos últimos anos nesse país e nessa rede, entre a gente, entre os educadores. É uma questão geracional, né? Ou seja, essas novas gerações, elas estão tendo um outro tipo de olhar para essa questão. Isso tem muito a ver com a educação que elas estão tendo acesso. Essa questão da ancestralidade, assim como a questão da memória, né? Durante muito tempo, eu falo assim, como aluno de escola pública também, isso não era um tema a se estudar, a se refletir, né? E é quase um tema que é aquela questão, né? Todo mundo sabe o que é, até a gente perguntar o que é, né? Ou seja, faz parte da vida de todo mundo. Às vezes eu, num tom provocador, falo com os alunos, com as alunas, né? Que o ser humano é um animal que está condenado a ter memória, né? Isso é algo que faz parte da gente e que, durante muito tempo, na educação, ele não foi explorado, ele não foi citado, ele não foi abordado. E essas novas gerações de educadores, de umas décadas para cá,
tem refletido sobre isso, me parece, né? Isso é uma impressão minha, não parte de nenhuma pesquisa ou de nenhum teórico, mas do que eu vivencio, né? Isso tem surtido efeito, né? Ou seja, as pessoas estão podendo refletir, estão podendo mudar as suas questões, as suas opiniões, né? E encarar com outros olhos essa questão racial no Brasil. Mais uma vez, eu queria parabenizar a Rosália, tá? E enfim, falar do apreço que eu tenho em estar participando disso aqui. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado, Vitor, mais uma vez. Agradeço também novamente a participação de todos e todas, professores e professoras que estão aqui presentes hoje. E nesse instante nós vamos abrir a nossa roda de conversas e responder algumas perguntas que nós recebemos aqui. A primeira pergunta, eu vou pedir que, por favor, o professor Tiago e o professor Cássio possam dividi-la. E ela diz o seguinte: entende-se a necessidade de aproximar os saberes construídos nos estudos da EJA com as realidades vividas pelos educandos, pois os sujeitos jovens e adultos precisam se sentir participantes da cultura e história locais, a partir da sua inserção social. Como o aprendizado e domínio da língua se desenvolve na modalidade considerando a necessidade de desenvolvimento oral e apropriação da escrita? É essa a pergunta. Então, por favor, professor Tiago e Cássio, por gentileza. Na minha perspectiva, né, é uma pergunta bem interessante, e a gente que trabalha com alfabetização, acho que não somente alfabetização, né, pela fala dos nossos colegas, que o PEJA trabalha nessa perspectiva mais interdisciplinar, né, acho que a oralização, né, que a pergunta ela traz, acho que linka muito o que nós falamos, né, que esse cuidado, né, o cuidado nessa sua relação consigo mesmo e com o outro, esse cuidado coletivo, esse reconhecimento dos seus saberes. Eu acho que quando a gente reconhece e considera as maneiras de cada um se expressar, de cada um pensar, quando a gente escuta esse aluno, eu acho que é um excelente caminho para a gente seguir nesse caminho de promover um entendimento da língua, né, de uma reflexão sobre a própria língua, né? Eu acho que a fala, né, de todos nós que destacam a afetividade, o acolhimento, né, o respeito, a escuta, eu acho que esse é um caminho imprescindível para que o aluno ele se reconheça como um sujeito que aprende, que pode se desenvolver na leitura, na escrita e nos seus projetos pessoais. Então essa é a maneira que eu entendo, né, esse caminho de uma reflexão que seja coletiva e que valorize mesmo, valorize os olhares e dê espaço, né, para que esse aluno, esse sujeito seja autor na sala de aula, seja autor em sua própria vida, né? Acho que a partir do momento que a gente mostra para eles que eles podem, né, que eles conseguem assumir e caminhar, né? Então acho que e se empoderar, se emancipar, né? Eu acho que é essa perspectiva que eu assumo com essa pergunta, Daniel. Daniel, eu então concordo com o nosso amigo Tiago e penso também na questão do vínculo nesse processo da construção de conhecimento. Então, é muito importante termos um vínculo com nossos alunos, voltados justamente para a realidade deles, porque a experiência de vida deles nesse processo, né, da construção de conhecimento é muito significativa, porque eles vão se colocar dentro de uma situação problema, eles vão se autovalorizar, né, naquela situação que muitas das vezes está levando aquele aluno até um desânimo. Então, a partir do momento que o aluno se coloca plenamente diante de um tema, diante de uma construção de conhecimento, ele vai ter a sua autoestima renovada e vai se sentir qual é o propósito mesmo de estar ali dentro da escola, né, com o intuito, sim, de modificar o cenário, né, de alguma forma. Muito obrigado. Eu vou passar a nossa segunda pergunta e eu acho que ela fica bem para a professora Rosália.
até por fazer uma conexão com o que falou o professor Cássio nesse final de problematizar o mundo, então a complexidade do mundo contemporâneo impõe exigências educativas cada vez maiores para os trabalhadores e para os cidadãos estudantes do PEJA. Que propostas de aprendizagem podem melhorar significativamente as condições de inserção social, profissional dos educandos e principalmente promover sua confiança na própria capacidade de aprender para que deem continuidade aos estudos e, eu diria também, a capacidade de problematizar continuamente o mundo em que vivem. Por favor. Muito interessante, muito interessante. O nosso projeto político-pedagógico lá no Eduardo Rabelo é cuidar para crescer, crescer para cuidar. Então, a gente não vai conseguir modificar essas outras casas se a gente não olhar a casa de dentro. Então, a gente toma bastante esse cuidado de fazer realmente uma conexão da vida cotidiana do aluno, das experiências que ele traz do seu cotidiano para a escola, né? Eu acho que é um caminho crucial para a gente viver uma educação de qualidade noturna, né? Porque há uma série de preconceitos com relação à educação noturna, sobretudo o PEJA, né? Mas nós que estamos dentro do PEJA, nós percebemos, por exemplo, o empoderamento, né? Não como dizem os ingleses, dar poder a alguém. A gente não está no PEJA para dar poder a aluno nenhum, né? É um empoderamento mais pensado à moda Paulo Freire, né? Você tem poder, você é que precisa descobrir. Uma experiência muito interessante que nós vivenciamos no PEJA, esse ano de maneira remota, justamente quando nós estávamos falando da fome, que está no livro de Carolina, que faz parte do cotidiano dos alunos, e como que você vai estudar com fome, por exemplo, né? Então, houve uma boa mobilização da equipe do PEJA para, de uma certa maneira, suprir essa necessidade. Então, os próprios alunos que tinham mais condições foram se mobilizando. Veja bem, sai do campo teórico. A educação antirracista, ela sai do campo teórico e vai para a prática, né? Que o nosso colega que estava comentando disse, é muito oportuno da gente refletir. Nós vivemos um momento de pandemia e esse momento de pandemia atinge, em sua maior parte, a população negra e pobre brasileira. Então, assim, o racismo que é estrutural e é estruturante está atingindo os nossos alunos. E de que maneira a gente vai conseguir incutir, conseguir problematizar, nos aproximando desses alunos? Uma proposta que surgiu essa semana, porque a equipe se reúne todas as sextas-feiras, né, de uma maneira remota, através do Google Meet, de 6 às 7, das 7 às 9, nós fazemos o show de talentos dos alunos. Então, os alunos, eles apresentam músicas que eles gostam, os alunos apresentam suas ideias sobre futebol, os alunos apresentam receitas que eles costumam fazer, fazem um monólogo, ou seja, estão experienciando, estão percebendo as suas atitudes positivas no mundo. Eu acho que esse aspecto da sensibilidade ele tem que ser colocado à prova, né, dentro de um PEJA, para que a gente realize uma educação antirracista de qualidade. Nossa, muito bom mesmo. E nessa nossa terceira pergunta para a professora Patrícia, os estudantes da EJA se sentem muito pouco à vontade quando sabem que estudarão uma língua estrangeira. É comum comentarem, eu não sei nem o português, como vou aprender inglês ou espanhol? E que estratégias o professor ou professora de língua estrangeira pode utilizar para seduzir o estudante, a estudante, a aprender uma língua estrangeira? É verdade, né, Daniel? Eu escuto isso sempre, né? De todos os meus alunos, não só do PEJA, eu também atuo no Ensino Fundamental 1, então essa frase ela é recorrente, sim. E aí eu penso o seguinte, eu penso numa outra frase que o meu orientador de mestrado e doutorado, professor Dr. Rogério Tílio, né, eu fiz mestrado e doutorado em Linguística Aplicada no FRJ, e é uma coisa que eu escuto dele desde sempre, que é o seguinte, os alunos eles não saem da escola especialistas em matemática, eles não saem da escola especialistas em português, em ciência, história, química. Então, por que essa obrigatoriedade de acharem que na aula de língua estrangeira, seja ela qual for, inglês ou espanhol, enfim, o aluno vai sair de lá fluente?
né? Então, eu procuro abraçar esse pensamento dele e levar isso para os alunos no sentido de que é uma disciplina como outra qualquer, né? Como todas as outras disciplinas, como todos os outros componentes curriculares, mas eu deixo eles à vontade para que eles possam entender o porquê dele estar aprendendo aquela língua. É só porque está lá no currículo? Ou então é aquele papo, né, antigo, porque a língua franca, a língua da globalização é a língua mais falada, será? Né? Então, eu procuro trabalhar, problematizar com os alunos logo nas primeiras semanas de aula justamente esse tipo de pensamento. Né? Para que, então, eu vou aprender inglês ou espanhol? Se eu não sei nem a minha língua direito, né? Será que realmente você não sabe a sua língua? Né? Então, eu começo a trabalhar essas questões com eles, para eles poderem entender que estudar uma língua estrangeira é um direito que eles têm, assim como eles também têm direito de estudar português, matemática, história, ciência, geografia. Né? Então, eu procuro fazer com que eles reflitam o papel daquela língua estrangeira na vida deles, como que eles vão utilizar aquilo fora da escola, né? Porque o aprendizado ele não se dá ali só naquele momento da sala de aula. Eu procuro fazer de forma com que eles levem aquilo pro dia a dia deles, pro cotidiano deles. Entendo que nem todos têm acesso aos mesmos recursos da mesma forma, então a gente problematiza com eles, eu problematizo isso com eles também, a gente faz discussões sobre globalização, o que é globalização, e aí tem aquele medo, né, de eu não sei o que é, eu tenho medo de falar, e é bom que eu vou trabalhando essa questão da autoestima com eles também, né, de, olha, a questão não é certo ou errado, resposta certa ou errada, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, né, e nesse sentido, em diálogo com a pergunta que foi feita para a Rosália, sobre essa questão de problematizar o mundo ao nosso redor, né? A gente problematiza também o nosso aprendizado, né? Como que a gente está indo, o que a gente espera. E eu acho interessante dizer que eu acredito fielmente nisso, de que a gente não ensina ninguém a ser crítico, né? A gente não ensina ninguém a problematizar, a gente oportuniza, a gente mostra, olha aqui, existem outras possibilidades de se pensar o mundo, de construir significado. E o aluno está dentro disso também, ele faz parte dessa construção, ele tem muito a oferecer para o aprendizado dele, para o aprendizado do outro, né? A gente está aqui o tempo todo falando de interação, de alteridade. Então, é bacana ter essa troca com eles, de não impor o ensino da língua, seja qual ela for, né? Mas de fazer o aluno perceber o papel desse aprendizado na vida dele e de que forma ele pode utilizar isso de forma que seja mais prazerosa e quebrar esses mitos, né, de que não se sabe, de que língua estrangeira na escola pública não funciona, né? Então, de empoderar nesse sentido, né, de possibilitar que eles falem, que eles possam ser ouvidos, mas não, eu sou aqui a detentora, eu vou dar a voz ao aluno. Não, a voz dele está lá, né? É mais no sentido freiriano mesmo, dele se colocar e trabalhar a autonomia dele, tanto individual quanto a sociocultural também. Então, é nesse sentido que eu penso o ensino da língua estrangeira no PEJA. Sim, perfeito, perfeito mesmo. É uma excelente troca de ideias, né? É uma conversa muito agradável, muito boa mesmo, experiências super importantes e interessantes. E eu gostaria de destacar algo que, pelo menos para mim, toca muito e que atravessa, acredito eu, todas as experiências, né? Tanto a experiência que fala da sustentabilidade, quanto aquela que vai falar desse cuidado, do afeto, quanto as questões da educação antirracista, né, que foi trabalhar com questões que são da vida desses estudantes, são questões que são do cotidiano deles e como cada vez mais a nossa vida atravessa a escola, né, não de hoje, mas precisa cada vez mais estarmos atentos a esse atravessamento, vida e o que a ciência coloca como o currículo escolar, né, que a gente vai trazendo para o currículo escolar e como isso vai se imbricando uma coisa na outra e o quanto isso é importante para que a gente consiga atingir realmente uma educação que seja significativa na vida de todos esses estudantes. E parabenizo vocês por compartilharem conosco, ficamos muito felizes, muito gratos por isso. Eu quero agradecer a presença dos nossos professores, então, hoje, professoras. Obrigado por terem compartilhado com a gente as suas práticas. Agradeço também a vocês, profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, por terem nos acompanhado até agora. Eu havia dito antes, no início da transmissão, mas sempre bom repetir, que essa conversa de hoje, as outras da semana do PEJA, terão transmissão pelo canal da Multirio no YouTube e depois ficarão disponíveis lá no nosso canal do YouTube.
Por isso, aproveite para se inscrever no canal, marcar o sininho da notificação para você receber todas as novidades produzidas pela Multirio. Além disso, visitando o portal da Multirio, você vai poder acessar materiais educativos, programas, jogos e filmes que podem colaborar com a sua prática pedagógica. E tem também o canal de streaming Assista Multirio, que reúne toda a produção para a TV e web, separada por nível de ensino. Acesse lá. Bom, logo mais, a partir das 6 da tarde, não perca a mesa com as experiências de sucesso em linguagens artísticas e educação física, aqui no canal da Multirio e no YouTube. Tchau!